Meus amigos, peguem suas caixas de Rivotril e mantenham os ansiolíticos em dia, porque chegamos ao 6º episódio da 4ª temporada de The Boys, com tudo aquilo que vai te deixar desgraçado da cabeça. Cenas explícitas de abuso, discursos de puro preconceito, violência extrema, planejamento de campos de concentração, crises psicóticas e golpes de Estado. E claro, tudo com muito leitinho na cara. Que episódio, meus amigos? Que episódio foi esse, cara? Completamente surreal. Essa galera tá completamente totó da cabeça pra escrever um negócio desse, tá? E assim, a gente tá chegando pra reta final dessa temporada, os planos ali com o Capitão Pátria, a Sábia e toda aquela galera tá se fechando pra realmente aplicarem um golpe de Estado nas eleições norte-americanas, enquanto isso os nossos meninos, né, os nossos garotos, The Boys, estão ali desesperados, prontos para chegar até as últimas consequências e tentar impedir isso tudo. E só nessa abertura desse vídeo eu já usei todas as tags possíveis e suficientes para o YouTube limar completamente o alcance desse vídeo. Então eu não sou de ficar mendigando aqui like, inscrição toda hora, mas pelo amor de Deus, gente, para gravar um vídeo desse sem censura, escrito por uma galera que está completamente zoada da cabeça, porque não é possível os caras em sã consciência escreverem um episódio desse, dá um like aí já para fortalecer e se inscreve, porque senão vai ficar difícil falar dessa temporada até o final. E esse episódio teve praticamente dois núcleos, um focado na festa na mansão do Cavaleiro Tech, onde seriam fechados acordos ali, o apoio do grande empresariado para angariar, para financiar o golpe que será dado pelo Capitão Pátria, pela Sábia e todo aquele núcleo envolvendo a eleição da Victoria Newman. E por outro lado nós tivemos ali o Bruto, que sequestrou o ex-amante da Victoria para obrigar o cara a produzir mais daquele vírus que pode matar supers. Só que, né, a gente não pode esquecer que ele fez isso simplesmente amputando a perna do cara sem motivo algum. Mas vamos começar focando aqui na questão da festa da mansão do Cavaleiro Tech, que foi onde basicamente o cenário que se desenrolou esse episódio, e eu não sei se ficou claro o suficiente para vocês, eu imagino que sim, mas o Cavaleiro Tech, ele é uma paródia bizarra do Batman, né? E todas as referências do Batman real, quer dizer, real não, o original, ao Cavaleiro Tech são super distorcidas. Já começa ali com ele tentando ser todo amigão, ele se igualando ao Capitão Pátria, dizendo que olha, nós formamos uma bela equipe, nós somos a nata dos super-heróis e tal, que é uma coisa que geralmente acontece entre o Batman e o Superman. Eles são os dois ícones da DC, são os líderes da Liga da Justiça. O Batman, né, sempre visto ali como um cara que estaria preparado até para derrotar o Superman caso fosse preciso. E o Capitão Pátria vira pra ele e fala: bicho, quem é você, cara? Tu é um nada, tu é um merda, tu é um verme, tu nem sabe voar, sabe? Rindo na cara dele, assim, que é uma coisa que o Superman faria com o Batman se o Superman não fosse o Superman, né? E olhar pro Batman e falar: bicho, tu é um cara vestido de morcego, cara, pelo amor de Deus. Se eu te der um peteleco aqui, você cai morto por traumatismo craniano a qualquer momento. Mas o Cavaleiro Tech tem sim superpoderes, ele tem super sentidos que fazem com que ele seja um grande detetive, que é outra das características do Batman. E o outro superpoder, assim como o Bruce Wayne, é ter muito dinheiro, que é um superpoder. Quem tem muito dinheiro é como se fosse um superpoder, inclusive na nossa sociedade, não é mesmo? Então, só que aí a gente meio que tem também isso sendo deturpado na série, já que parte da fortuna e da história da família Wayne foi ali envolvendo libertação de escravos, participando de movimentos de emancipação, tudo isso voltado para a história dos Estados Unidos, enquanto que a família do Cavaleiro Tech era justamente uma família que formou a sua fortuna sendo que escravagista. Então, cara, é tudo ao contrário. E pra ficar mais maravilhoso ainda, ele tem inclusive a sua caverna Tech, que é a alusão à Batcaverna, só que ao invés de ter ali aparelhos tecnológicos para o combate ao crime, é um quarto da putaria aquilo ali, cheio de consolo, de corrente, um monte de coisa. Tem até o Robin, a versão do Robin dele preso lá numa roupa de dominatrix, sei lá. Os caras são, bicho, doente. Mas tirando toda a parte da sacanagem de lado, que é muito presente nesse episódio,
é durante a festa que será proposto para um grupo fechado ali de empresários e banqueiros, enfim, a ideia política, né, que foi criada ali, toda a estratégia pensada pela Sábia, usando logicamente o Capitão Pátria e a Victoria Newman de ponta de lança, para que eles atinjam o poder nas eleições. E assim, galera, vamos logo resolver isso, né? Eu já comentei isso em vídeos passados também. Tudo que está sendo feito nessa temporada é uma analogia a um sistema de tomada de poder, seja através de um golpe, seja através de medidas autoritárias, não importa, proposto pela extrema-direita norte-americana, principalmente depois da eleição do Donald Trump. E também que acabou se espalhando, acabou sendo copiado esse modelo em outros países, mundo afora, América do Sul, Europa, a gente viu isso. Então é uma coisa que a série já estabeleceu. E não adianta vocês ficarem nervosos aqui, né? Se de repente alguém que está assistindo aqui se sente incomodado com isso, uma tomada, uma posição muito ideológica. Não sou eu que estou falando, não é eu, Thiago, que estou dizendo isso, não. São palavras do próprio Eric Kripke, que é o showrunner da série, que falou: olha, essa temporada, quer dizer, não só essa temporada, a série como um todo, ela trabalhou para chegarmos até este ponto, e é sobre isso. É uma analogia ao sistema de conquista política autoritária da extrema-direita. A ideia é essa. Então, assim, se alguém está muito chateado com isso, reclame lá com o Eric Kripke, não comigo, tá? Só para evitar aqui qualquer encheção de saco, a gente vai fazer a análise baseada em cima da proposta da série, que é essa, né? Agrade ou não. Bom, esse plano, pra gente explicar, agora que a gente sabe muito mais detalhes dele, todo esse planejamento do Capitão Pátria e do seu núcleo ali, ele é fundamentado em 3 pilares, né? Que é o quê? O apoio público e midiático, um verniz legal e uma sustentação financeira, e por fim a repressão, prisão e censura de qualquer opositor assim que eles conseguirem chegar ao poder. E aí explicando cada uma delas. Sobre o apoio público e midiático, é basicamente o que está sendo feito, que a Vault tem feito, usando toda a máquina de comunicação que ela tem. Toda a força de marketing, os programas de TV, os filmes que eles produzem ali. A gente viu no episódio passado uma espécie de MCU que eles fizeram ali com calendários de filmes e séries, então eles têm um poder midiático muito grande. É o que vem sendo explorado com a Espoleta, que veio de blogueira da Deep Web e virou âncora do maior telejornal da emissora da Vault. Então eles usam dessa política com discurso sensacionalista, fake news, teoria da conspiração, discurso moral, a disputa de virtudes. Tudo isso eles vão fazendo para ir agariando o poder público de uma parte da população que se vê cada vez mais radicalizada, que apoiam essas pessoas. Então é para você chegar e dizer: olha, o povo me apoia, né? Como se o povo fosse uma coisa homogênea. A gente sabe que não. Existem várias castas, várias divisões. Então, povo, gente, sempre que alguém, se vocês virem algum governante, né, geralmente todos eles, falarem que não, eu estou aqui pela voz do povo, né, isso pode ser tanto uma coisa estatística, né, já que assim, fulano foi eleito pela voz do povo, ou seja, pela vontade do povo, que somou ali e teve uma porcentagem, mas se ele usa isso diretamente como fator de motivação, podem crer que geralmente o povo a quem essas pessoas se referem é uma parte, é só a parte que interessa a ele, né? Quem não interessa geralmente não é vista como povo, não. O outro pilar também, que a gente viu sendo organizado aqui, a questão de angariar poder financeiro e o verniz legal, que é o quê? Hoje, né, entende-se que aquele esquema de você dar golpe de Estado, de você tomar o poder, como eram feitas, sei lá, nas principais revoluções ali a partir do final do século XIX e durante todo o século XX, aquela coisa de tanque na rua, militar marchando, pessoas sendo presas, congressos sendo fechados, isso é uma coisa que cada vez menos tem acontecido
e tem se utilizado mais a máquina pública e o próprio sistema legal de cada país, de cada nação, para ser corrompido por dentro, para que o poder seja tomado e estabelecido de maneira lenta e progressiva. E aí, quando as pessoas se dão conta, boa parte da máquina pública já está aparelhada, o poder legislador já está todo tomado, o jurídico também já está cheio de infiltrações. Então, você vai mexendo, você vai utilizando o próprio sistema ao seu favor até chegar a um ponto onde você pode sim executar políticas autoritárias. Isso é muito visto, eu já comentei aqui também, quem se interessa por política já conhece com certeza esse livro, que é o Como as Democracias Morrem, que é um livro que fala bastante sobre isso. E que fique claro, tá? Apesar da série ser uma crítica a uma política de extrema direita, essa estratégia ela pode ser usada por diversas ideologias. Ela é uma metodologia de tomada de poder. Ela não é necessariamente algo só da extrema-direita. Tá? Que fique claro que também a gente precisa ser honesto quando for fazer esse tipo de crítica. E fica aí a dica também, né, para quem se interessar, tem até um outro livro que fala sobre isso, que é o Descontentamento com a Democracia, do Michael Sandel. É outro livro também muito legal para quem gosta dessas questões políticas aí. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas daqui a um tempinho a gente vai ter aí o Amazon Prime Day, que vai ter ofertas ali. Geralmente os caras colocam umas ofertas legais de livro. Não tô ganhando nada com isso, não tem link patrocinado nenhum aqui, é só uma indicação mesmo aí, de repente pode ajudar alguém. Basicamente, aquele grupo que tá ali é isso, são um número pequeno de pessoas que detêm muito poder, muita influência e muito dinheiro. A própria Sábia fala que eles são ali responsáveis pela geração de 38% do PIB. E aí eu fui até fazer uma conta, eu anotei aqui, porque, né, gente, eu sou de humanas, então eu tenho que escrever, jamais faria uma conta dessa de cabeça. Segundo dados que eu peguei aqui só por curiosidade, o PIB de 2023 dos Estados Unidos ficou por conta de 27,360 trilhões de dólares. Né? Então, assim, 38% disso seria em torno de 10,396 trilhões de dólares. É muito dinheiro, é muito zero, é muito número, eu não tenho nem ideia de quanta grana é isso, mas basicamente é o que valem aquelas pessoas que estão ali, e você vai ter naquele meio banqueiro, chefe de algum poder, líder de empresa bélica, armamentista, farmacêutica. Basicamente ali a gente vê também o que se chama de o mercado, ou seja, para dar esses golpes, para aplicar essas políticas, você tem que ter essas pessoas ali, porque são elas que estarão por trás injetando dinheiro, são elas que vão controlar a máquina pública de certa maneira quando isso estiver em voga. Então é importante que haja apoio dessas pessoas. E por fim, um terceiro pilar, que é o da repressão, que explica a participação do Cavaleiro Tech naquilo tudo, porque ele, diferente das empresas Wayne, né, das Wayne Enterprise, que trabalham com a tecnologia médica, a filantropia, a fortuna do Cavaleiro Tech é feita a partir de prisão. O cara constrói prisões, tem ali um sistema de privatizações, enfim, e é disso que ele ganha grana. Ele até fala que para ele é muito rentável, porque o trabalho dele é pegar pessoas que ele prende para alimentar as prisões que ele tem. Olha só, né, que sistema capitalista maravilhoso. Mas basicamente é assim que funciona. Então eles querem usar essas prisões para serem transformadas em campos de concentração. É o termo que é usado na série, é exatamente esse, campos de concentração. Para prender opositores ali, eles vão usar emendas da Constituição norte-americana, que são muito abertas e flexíveis para uma interpretação, caso você tenha ali membros de uma Suprema Corte favorável a corromper a visão jurídica ao ponto de utilizar essas emendas para agir legalmente, prender e censurar pessoas. Então basicamente são esses três pilares, né, que a gente vê agora sendo consagrados nesse 6º episódio da 4ª temporada, para explicar definitivamente qual é todo o plano, qual é a metodologia que a Sábia, o Capitão Pátria, a Victoria Newman, a Espoleta, todos eles querem implementar. E uma coisa interessante nesse episódio é que aqui a gente vê como a política se desenrola mesmo, porque quem deveria
ter capitaneado aquela reunião era a Sábia. Afinal de contas, ela é a mente pensante por trás de todo esse esquema. Só que ela leva aquele tiro na cabeça do Leitinho, fica com dano cerebral, e a gente já viu em episódios passados que o cérebro dela pode se regenerar, mas sobra pra quem? Capitão Pátria, né? Ou melhor, não sobra pra ele se assume no papel, porque afinal de contas, né, ele tá sempre ali sendo bajulado, paparicado, ele se vê como alguém superior, como a nata do suprassumo da cadeia alimentar. Então resta a ele, lógico, o papel de convencer aquelas pessoas. E aí ele começa com aquele papinho formado, né, de que não, a gente precisa que vocês apoiem os Estados Unidos, a nossa pátria, porque vocês são patriotas de verdade, estamos aqui para impedir o comunismo contra esse esquerdismo lacrador. E aí quando ele começa com isso, os caras já cortam ele, falam, olha só, papo sério, esse papinho frouxo você deixa lá para seus apoiadores, quando você estiver em palanque, quando você estiver na internet, quando você estiver em programa de TV. Isso aí é pra massa, isso aí é pra galera que te segue, tá? Aqui a gente não acredita em nada disso, a gente quer saber o quê? A gente quer saber quanto que isso vai render, quanto de lucro vai dar, o quanto que a gente vai ter que investir. E a Suprema Corte, ela já tá aceitando? E os órgãos internacionais? A gente vai ter apoio, a gente vai ter respaldo? Como é que isso vai funcionar? E os militares? Ou seja, ali é como a coisa funciona. E ele fica completamente perdido. Cabe quem? A Victoria Newman, que é uma política profissional. E isso é uma coisa que nos Estados Unidos é muito comum, gente. Os caras que são treinados, que estudam para ser políticos. Isso é algo que vem já da cultura política norte-americana, de você ter um político profissional, o cara que estuda aquilo ali, tem toda a questão jurídica, administrativa, filosofia, história, os caras se preparam para ser políticos profissionais, tá? Não é, sei lá, o Zé das Couves que, vou me candidatar aqui a vereador porque as pessoas gostam muito de mim, não. Sabe, basicamente os caras são treinados para isso. E a Victoria Newman é alguém com esse perfil. Ela mesma deixa claro pra Sábia ali em um momento, tipo, cara, eu não tô aguentando assim, ficar com essa galera aqui, de ficar ouvindo esse monte de blá blá blá, né? Ela inclusive fala tem a cena, né, do cara explicando pra ela em relação a retirar bebês. Será que vocês me entendem? Né? Que eu já usei muitas tags proibidas nesse vídeo, mas basicamente ela fala, eu não aguento ouvir essa quantidade de baboseira, eu não aguento lidar com essa galera de extrema direita. E a Sábia fala pra ela, cara, se você quer chegar no poder, engole o gorfo, toma um draminha aí pra você não vomitar e vai, sabe? E aí naquele momento ela vai e faz o discurso mais palatável que essa elite aceita, né? E isso deixa o Capitão Pátria pistola da vida. Mas como é que os nossos meninos ficaram sabendo disso tudo? Porque eles infiltraram o Hugh ali na festa com a disfarce do Tess-Teia. O Tess-Teia que é assim, como se já não bastasse a zoeira com o Batman, vamos fazer uma zoeira com o Homem-Aranha também. E o Tess-Teia, ele é essa paródia bizarra também do Homem-Aranha. Só que é um Homem-Aranha que enche o rabo de droga, e eu tô falando enche o rabo literalmente de droga, né? E dispara a teia pela bunda. É tudo bizarro aqui, cara. The Boys, né? Então, assim, tem todo esse esquema e manda o coitado do Hugh pra lá pra poder se infiltrar e descobrir disso tudo. E é aquilo, né? The Boys, ele te dá um tapa na cara pra te fazer cosquinha com a outra mão, sabe? É o tempo inteiro fazendo isso. É uma montanha russa de emoções, porque a gente deu um monte de risada, mesmo que, né, rindo de nervoso, a gente assistiu toda aquela cena do Hugh ali, disfarçado, enfim, naquela caverna da putaria. Só que no final tu vê que ele tá assim, arrasado, ele tá chorando, ele vira pra Luz Estrela e fala, cara, eu não tô bem. Pô, o cara acabou de perder o pai, ele teve que cometer uma eutanásia, ele fez a eutanásia no próprio pai. Aí o maluco vai lá e ele é abusado sexualmente ali. E acho que isso ajuda a quebrar um pouco esse misticismo popular da coisa de que o homem nunca é abusado, né? De que, assim, pelo fato do cara ser homem, ele tem que estar predisposto a tudo, sabe? Se alguém tocar ele de alguma maneira, mesmo assim, falando até num ponto de vista heterossexual, né? Que tipo assim, eu sou homem, então se chegar uma mulher aqui,
sei lá, passar a mão em mim, me dar uma patolada, me mandar uma mensagem, sabe? Então, assim, eu como homem eu tenho que aceitar, porque pô, sou macho, então eu tenho que aceitar isso. E nem sempre, né? Configura assédio, configura abuso também. Logicamente que isso é uma parcela mínima perto do que as mulheres sofrem, mas acontece. E é mínima também porque muitos homens não falam isso, até com certa vergonha, né? Você vê que existe uma certa estatística, quem quiser pode pesquisar sobre isso, não precisa acreditar no que eu estou falando, mas homens que sofrem assédio ou agressão de mulheres, geralmente uma grande parcela não faz nenhum tipo de denúncia, não abre boletim de ocorrência, com medo de serem ridicularizados, inclusive pelos agentes de segurança, pelos policiais. Então é muito complicado isso, é muito parte dessa política social em volta dos homens, né? Mas assim, é a série te mostrando isso o tempo inteiro. E aí no final do episódio a gente vê o quê? A gente vê o Capitão Pátria completamente enraivecido porque ele foi rebaixado, ele se sente humilhado, ele realmente foi. Porque ali não tinha ninguém para passar a mão na cabeça dele e dizer, olha, não, você, né, é o alecrim dourado. Não, ele foi tratado como um imbecil naquela reunião e ele não podia, a vontade dele era sair queimando todo mundo com laser, né? Mas ele não poderia fazer aquilo. E quem vai consolá-lo? A Espoleta. E é um relacionamento bizarro entre os dois, porque você vê que a mulher encheu o corpo de droga. Ela até brinca, né? Tipo, eu tomei um pouquinho de droga só, meu coração cresceu só um pouquinho, mas tá tudo certo. Pra ela poder o quê? Gerar leite, porque ela sabe que isso é um fetiche dele. Essa dependência maternalista que ele tem, que já foi mostrado, inclusive com aquela outra CEO da Vault no começo da série, que ele tem essa coisa, essa dependência, que não é uma coisa nem muito sexual, mas é uma coisa meio freudiana, né? Freud adoraria fazer uma interpretação do Capitão Pátria ali, da coisa do prazer oral que ele sente chupando leite, e ela jogando leite na cara dele, cara. Meu Deus do céu, é isso. E ela mostrando também que ela faz isso tudo por ele, por uma devoção, de que a Espoleta ela é a representação mais assim agressiva do que é o influencer médio, principalmente o cara que vem do nada, né? E ele se sente assim muito engrandecido, muito envaidecido com like, com engajamento nas redes sociais, na internet, pessoas que vivem para isso. Tem aquele episódio famoso de Black Mirror, onde as pessoas fazem tudo baseado em aprovação, em like. A gente parece que a nossa sociedade está cada vez chegando mais próximo a isso, mas ela deixa isso claro. Eu não era ninguém, eu não era nada. Sabe, ninguém me ouvia. E aí eu comecei a falar para algumas pessoas, você me deu um alcance que eu jamais teria, então eu devo tudo a você. Assim, a minha vida, o meu reconhecimento eu devo a você. E a gente vê quantos influencers hoje em dia fazendo isso, né? E criando essa psicose na cabeça de algumas pessoas, essa ganância de você tem que estar bombando o tempo inteiro. Se você não tem, sei lá, tantos likes em uma postagem, aquilo vai validar a qualidade do que você faz ou não, vai te validar como pessoa ou não. É muito maluco, sabe? Olha quanta coisa, cara, teve nesse episódio. Olha quanta loucura, quantas coisas que a gente tem na nossa sociedade hoje que os caras colocaram em um episódio só. E aí eu queria fechar, né, aqui com 3 observações, que foi a resolução, ou melhor, né, a gente descobriu agora que o Joey Kessler era sim uma alucinação da cabeça do Bruto, enquanto a esposa que ele enxerga seria a parte boa dele, a parte sensata, que vira pra ele e fala, não faz isso, não. O Joey Kessler é a personificação de tudo de mal e depravado que existe dentro da psique do Bruto. E que aquele cientista deixa claro pra ele, cara, eu não vou fazer o vírus, porque esse vírus aqui, pra ele atingir o Capitão Pátria, a gente tem que colocar ele em um nível que ele vai ficar super contagioso e vai criar uma
uma epidemia, uma pandemia que vai matar todo mundo que teve contato com o composto V, inclusive pessoas que são aliadas a eles. Seria um genocídio. Então ele termina nesse impasse. Teve aquela ceninha com o Trem-Bala também, dele salvando o Leitinho, teve um ataque de ansiedade, coitado. E daquele menininho vendo ele trazer alguém pro hospital e ele começa a sorrir e você vê que aquilo mexe com o Trem-Bala, porque é alguém enxergando ele como um herói. Há muito tempo o Trem-Bala se sente como uma farsa. A gente vê que ele já tá saturado de ter que fazer aquela pose, de se sentir só a cota negra dentro dos 7, como ele é tratado, sim. Tem uma coisa preconceituosa, um racismo velado nessa coisa do Trem-Bala e a posição dele. Ele que é um dos mais poderosos da equipe, eu já falei isso também. Então ali ele se sente tipo, então é isso, né? Parece que eu esqueci o que é ser visto dessa maneira. Então aquilo mexe com ele, eu achei que foi muito sutil e foi muito legal. E também da Kimiko, que tá assim, desolada, né? O francês não quer vê-la, aliás, o francês nem aparece nesse episódio, ele que se entregou pra polícia, totalmente com remorso. Você vê que ela chega ali e fala, olha, mesmo se ele não quiser me ver, eu vou esperar ele aqui sentada, porque eu não tenho pra onde ir. Né? É alguém que tá realmente desolado também, mostrando que ninguém tá bem, cara, ninguém nessa série tá bem. Bom, e é isso, fechamos aqui este 6º episódio da 4ª temporada, só tem mais 2. Então, assim, estamos na reta final, tudo se fechando. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço mais uma vez, cara, dá um like pra gente, comenta aí alguma coisa para ajudar a engajar o vídeo, porque falar sobre esses temas, mesmo que eu esteja falando de uma série que é fictícia, a gente sabe que o YouTube, né, tolhe esse tipo de conteúdo que usa esses termos e tal, mas assim, eu vejo alguns canais falando assim de maneira subjetiva, né, usando censura para falar sobre algumas coisas e tal. Eu não gosto muito de trabalhar assim não, sabe? Eu prefiro falar com vocês papo reto, direto aqui, o que eu acho, o que eu penso. Acho que a gente tem que ter maturidade para entender essas coisas, não é um conteúdo para criança, então acho que a gente tem que ter maturidade para falar sobre esses temas, sim, e não de maneira leviana. Então, assim, não vou ficar enfeitando o pavão não, tá? Então, a única coisa que eu peço é que, se você gostou, né, ajuda a gente aí para engajar o vídeo, porque o YouTube com certeza vai me detonar. Tá legal, gente? É isso, dê o seu like ou dislike, comente, se inscreva no canal, nos ajuda, nos incentiva bastante. E semana que vem estaremos aqui falando de The Boys também, além de outros conteúdos no canal. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!